Conexões. Oferecimento Casa Boris. Um projeto único, inovador. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real sem cortes dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje, meus amigos, hoje nós vamos conhecer a história de uma grande figura de nossa sociedade e do empresariado cearense. Amante das artes, ele fundou o fantástico Museu da Fotografia de Fortaleza, que já é considerado um dos maiores do Brasil, com um grande acervo fotográfico. Ele também é campeão nos negócios, onde preside o Grupo Simpex, o qual tem participação em vários empreendimentos espalhados pela cidade. O Grupo Simpex também é o idealizador e sócio de dois grandes shopping centers do Ceará, o Gran Shopping Messejana e também do mais novo shopping do Ceará, o sensacional, o fantástico Terrazo Shopping no Eusébio. Meus amigos, eu estou falando de um cidadão chamado Silvio Frota, a quem eu dou meu boa tarde, Silvio. Tudo bom? Boa tarde, Ricardo. Primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui com você e falando para o seu público. Prazer é todo nosso. Aliás, Silvio, eu já devia ter te chamado aqui antes. Você é uma figura, a gente se encontra aí em vários locais, aí, em vários eventos, e eu já era para ter te chamado antes. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Quisera ele que segunda-feira, véspera da tua inauguração, tão esperada inauguração desse grande equipamento lá no Eusébio, você viesse aqui para o nosso programa. Silvio, vamos ser rápidos, porque por incrível que pareça, é uma questão científica, a nossa hora aqui passa mais rápido do que as outras. Eu não sei explicar não, mas é uma hora que passa bem rapidinho. Vamos começar pelo começo, Silvio. Eu queria que você falasse um pouquinho de sua família, dos seus pais, dos seus estudos, qual é a sua formação acadêmica. Fala um pouquinho do começo da vida terrena do meu amigo Silvio Frota. Na realidade, a minha mãe, ela fundou uma empresa de imóveis, que nós chegamos a ter mais de 1.000 funcionários, eram 2 fábricas, aí nós tínhamos 5 lojas em Fortaleza, 3 em Recife, 3 em Salvador, outra em Belém, e era uma fábrica muito grande, e fundado pela minha mãe, depois meu pai também entrou para ela crescer, né? E depois eu entrei também. Mas você, seus estudos, você... Não, eu não terminei, eu fiz vestibular 2 vezes, não passei, como eu já trabalhava, ficou a minha prioridade ficar os negócios, né? Naquela época, existia essa prioridade, sim, claro, né? Claro. Que eram os negócios. Tem vários casos. Você quer que eu lhe diga um aqui, que ele brinca muito assim, o Antônio José da Normatel. Claro, Bombinha. Bombinha chega assim, rapaz, eu entrei na UFC, mas a UFC não entrou em mim. Entendeu? E você já começou então nos negócios dos seus pais, que era o Móveis Jacira, conhecido Justamente. Móveis Jacira. Jacira, esse nome, ele era alguém da família? Era minha mãe, foi quem fundou. A dona Jacira, sua mãe. Era minha mãe, que ela desenhava muito bem, entendeu? Uhum. E... Quer dizer que quem fundou o Móveis Jacira não foi seu pai, foi sua mãe. A minha mãe. Meu pai trabalhava com medicamentos. E aí ele resolveu entrar nos negócios. Quando o negócio começou a crescer, ele entrou porque era um hobby da minha mãe. Aí a coisa começou a crescer e ele resolveu entrar. Ele viu que ela desenhava bem os móveis, aí transformou na indústria Jacira. Na indústria mesmo, pois é. Ela cresceu bastante, era uma empresa que ultrapassou as fronteiras do Ceará, tinha até no Pará, como você falou. No Pará, em Salvador, em Recife, entendeu? Ela e nós vendíamos para o Brasil Ela perdurou até quando? Até 1992. Você chegou a assumir a empresa? Eu fui o presidente até 91. Uhum. Que aí eu resolvi sair, porque eu tinha outros tipos de negócios e que eu tinha serrarias também no Pará, Maranhão, Rondônia, Acre, que a gente vendia para o Brasil todo. Silvio, eu vou fazer aqui uma cronologia, certo? Então eu vou por fases aqui, depois a gente volta para os negócios, né? Vamos falar da Enalt, vamos falar da Simpex e tal. Mas eu quero falar de uma grande paixão sua, que é o esporte, né? O automobilismo, mais precisamente, que lhe rendeu o apelido, não sei se eu posso falar aqui, de Silvio Piloto, né? De Silvio Piloto.
Eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu não sei se você vai se lembrar. Qual foi o primeiro carro que você já dirigiu e quantos anos você tinha? Ah, o primeiro Aqui é a carro, casa da verdade, viu? eu sei. Tem que falar, O pode primeiro falar carro era um Fusca. tudo. Até porque ninguém pode me aprender, que a gente já cresceu, né? Não, e hoje em dia eu não aconselho a ninguém fazer o que a gente fazia naquela época. Naquela época você podia fazer isso. Então, com 12 anos eu já aprendi a dirigir. Foi mesmo, sim. Com Mas 12 tu roubava anos. o carro no bom Não, tempo, tu roubava o carro do teu pai? Nunca roubei. O papai deixava eu dirigir. Nessa época, 12 anos, macho. os pais deixavam nessa época. Com eu 14 comecei com anos eu 14 parti um carro no meio, tirando um pega na beira-mar. Então, Me conta essa história aí, como era? Onde era especificamente? existia na beira-mar um local que era aquele posto que tinha no fim da beira-mar. A gente se reunia toda noite lá e aí tirava pega que começava na igreja do Mucuripe e ia até na frente do posto onde era o final da corrida. Já tinha asfalto ali? Não, ali era paralelepípedo. Quando chovia era só Quando um sabão, chovia era né? um sabão. Por isso que eu parti um carro no meio Aí lá. quando foi, bateu e... Eu vinha tirando um pega, nessa época não é como hoje, né? Hoje está muito chato tudo, né? Mas também hoje é outra coisa, né? Muito mais seguro hoje. Aí lhe deram uma trancada. Aí me deram uma trancada, estava molhado, eu saí rodando e bati a traseira no poste, meu motor caiu no meio da avenida e meu carro em cima de uma salina Você que não tinha teve nada? nada, só uns pontos na cabeça que eu estava habituado já. Silvio, é verdade que o Estácio Brígido, né, o Estacinho, foi dar essa notícia pro teu pai? Como é que foi a história? Muito engraçado. O Estacinho era uma figura, era um apaixonante, né? Não vou contar isso. Conte, rapaz, não, aqui é a casa da verdade. Aí ele chegou, eu bati, fui para o hospital e ele foi com meu cunhado, Magela, que corria na época, e foi dar notícia pro meu pai, né? Chegando lá, o vigia abriu a porta, ele entrou, ele bateu na porta do papai, o papai saiu. Aí o Estacinho, muito engraçado, chegou e disse, seu Frota, primeiro o papai perguntou, o que é que houve? Por que é que vocês estão aqui, Magela? Aí o Estacinho chegou, não, seu Frota, não teve nada demais não, o Silvio bateu, mas não teve nada demais. Eu vim só trazendo o motor aqui, depois a gente traz o resto do carro. Imagina o susto do papai. Eu estou trazendo só o motor, o resto do carro traz depois. Cadê o Silvio? Está no hospital. Você hoje possui um dos maiores e mais qualificados, mais respeitados acervos fotográficos do país. Nesse sentido, eu vou te fazer 3 perguntas, tá? Como é que você divide o seu acervo? Uma vez eu fui para uma reunião com o teu filho, Vitor, e na sala de reunião estavam lá várias fotos do período da Revolução de 64, tá? E aí é um assunto, né? Não sei se como é que você divide esse seu acervo? E são quantas fotografias ao todo? Hoje nós temos mais de 4.000 fotos, entendeu? É uma grande coleção a nível Brasil. E nós dividimos não só por temas. Por quê? Porque, por exemplo, por que é que eu comecei a colecionar fotojornalismo? Porque quando nós começamos a pensar o museu, não era um museu, era um espaço, porque eu não achava justo que a gente tivesse uma coleção importante e as pessoas não tivessem acesso a isso, tá? Porque eu acho que a coleção não pertence a você. Se você tem uma coleção, ela pertence a todos. Então eu digo, não, vamos fazer um espaço, mas eu pensava numa casa. Só que no entusiasmo, quando você começa a crescer, a pensar sobre a coisa, você começa a esquecer que existe um custo. Que aí virou aquele museu fantástico, um projeto do Marcos Novaes, que foi extremamente feliz. Totalmente bancado por você, né? Totalmente. Nós compramos o prédio, que era o Instituto Brasil-Estados Unidos, o IBEU. Compramos o prédio, porque a gente queria comprar um terreno para fazer o museu. Como ninguém conseguiu, num local fácil acesso, ali naquela área gourmet de Fortaleza, apareceu esse imóvel, mas eu relutei muito na época para fazer, porque o pé direito não era muito alto. Então, foi para mim, até chegou num ponto que eu digo, não, a fotografia dá para fazer isso, entendeu? E o projeto do Marcos Novaes, nós descascamos ele todo, o museu, o prédio, né? E não demolimos, porque você sabe que o zoneamento hoje, se a gente demolisse, nós não conseguiríamos fazer nem um terço do que estava do museu. E para a gente era era importantíssimo isso. Silvio, quer dizer, assim, falar de números do museu, né?
O museu fica localizado ali na rua... Frederico Borges. Frederico Borges, qual é o número, Silvio? 545. Frederico Borges, 545, ali naquela região gastronômica de Fortaleza, da Varjota. Ele tem, qual é a área dele? São 2.500 metros de área. 2.500 metros quadrados de área, salvo engano, são 3 ou 4 pavimentos. São 5 pavimentos. 5 pavimentos, com elevador, tudo direitinho. Com auditório. Auditório e tudo mais. E ele é gratuito. Se você, meu amigo, minha amiga, não sabe disso, não precisa pagar para ir no Museu da Fotografia. Basta chegar. É isso aí. Tem um horário de funcionamento? Ele funciona de terça a domingo, de meio-dia às 5 horas da tarde. De meio-dia às 5 horas da tarde, de terça a domingo. É sensacional. Se você ainda não foi, eu estou falando aqui, graças a Deus, o Conexões ele é eclético, ele atinge todas as faixas, não só etárias, mas também econômicas. Então não precisa ser rico para ir para o Museu da Fotografia, não. Você vai lá a hora que você quiser para você ver o que é arte. A arte da fotografia, porque é arte, né? Claro, claro. Silvio, o que é que significa Simpex? Na realidade, era uma empresa que eu comecei, que era de remédios. Eu não tinha um nome para colocar e acabei colocando Silvio Importação, Paulo Exportação. Foi um nome que surgiu porque não tem aquela coisa. Eu nunca tive vaidade de ter. Nessa época não tinha nem a vaidade de nome, nem nada. Eu queria era trabalhar e ganhar dinheiro. E depois, quando nós montamos a construtora, como já estava um nome conhecido, eu resolvi permanecer com o nome. Mas você tinha uma empresa, Silvio, chamada Enault, né? Não, Enault era o seguinte, era uma empresa que, para mim, é a empresa mais importante de instalações do estado do Ceará, que ela, durante uma época, eu era cliente deles. E durante uma época, eu não achava interessante eles serem as melhores e não entrarem dentro não conseguia penetrar dentro dessas grandes construtoras. No mercado imobiliário forte, né? E aí eu entrei na sociedade com eles, com o Dalta e o Henrique. E nós desenvolvemos muito, entendeu? Você era concorrente do Bombinha, então, né? Era concorrente do Bombinha. Era. Fala em Bombinha, eu não sei se eu posso dizer aqui, o bicho é muito fresco. Eu vou mandar aqui, ele está perguntando assim, pergunte que história é essa de um carro manguia cor-de-rosa. São coisas da juventude, né? Tinha mesmo? Tinha. Mas tu corria desse bicho, não? Corri. Cor-de-rosa? Não, só para frescar. Eu corri brincando. Depois, não, porque quando eu corri era azul. E aí eu fiz por causa de namoradas, para facilitar o mercado, né? Facilitar o mercado. Aí, tá aí, Bombinha, tá respondida a sua pergunta aí. Bom, e aí você entrou na construção civil, né, fazendo vários empreendimentos. Eu vou pular um pouquinho essa parte, mas a Simpex tem N empreendimentos pela cidade. Só me diz uma coisa, qual foi aquele empreendimento que você construiu que te deu mais felicidade, assim, que você disse, não, isso aqui é uma obra de arte? Tem algum específico ou todos foram campeões? Olha, Ricardo, eu não sou muito... Eu sou muito frio para esse tipo de coisa, né? O que me interessa é o resultado no final. Não adianta você ter um negócio que eu tive. Para mim foi um dos mais bonitos, um projeto fantástico, que foi o Parque das Ilhas. No coisa. No que era um projeto. Não, Parque das Ilhas. Não, Parque das Ilhas no Beach Park. Pois é, que era um projeto fantástico. Qual é o Soul? Então, um projeto fantástico. Era revolucionário para a época. E o que é que aconteceu? Nós não ganhamos dinheiro. Você fez a felicidade de todos os seus clientes, mas não ganhei dinheiro. Então, é o que eu digo. Não interessa, bonito, que mas não rendeu. Silvio, vamos lá. Você já tem um concunhado, né, que se chama Tassi Gereissati, que tem shopping, né? E você resolveu entrar fortemente nesse mercado. O primeiro empreendimento seu foi em 2016, me corrija se eu estiver errado, com o nascimento do Gran Shopping, que, aliás, eu falei recentemente com um sócio seu lá, gente muito boa, que é o meu amigo Mário Jorge Menescal. Tá, um abraço para você, Mário Jorge.
Fala um pouquinho como é que nasceu essa ideia e por que Messejana. Olha, a vida inteira eu sempre gostei de shopping. Eu, às vezes, viajava para os Estados Unidos para visitar os grandes shoppings, entendeu? Eu sempre tive essa vontade na minha vida, de empreender nessa parte de shopping center ou de lojas. Porque como eu tinha lojas também, eu era do varejo, então, para mim, eu queria conhecer, eu gostava disso. E foi um acaso. Tinha um projeto que Na tinha Frei sido Cirilo feito ali, na Frei né? Cirilo, existia um projeto, e ele foi abortado e caiu na minha mão, chegou na minha mão o projeto. E aí, junto com o Vitor, meu filho, o Ricardo Ari e o Valder Ari, nós começamos a pensar no Quem shopping. construiu foi o Ricardinho ali que construiu? Foi. O Ricardo foi que construiu. Foi aí que o doutor Jorge Porque Ari e o Mário Jorge participaram. Foi, porque na realidade nós construíamos muito no Eusébio. O Ricardo, o Ricardo o Ricardo era nosso sócio no Eusébio na construção de casas de condomínios. Aliás, um abraço para ele, que ele é um menino maravilhoso. Maravilhoso, né? A gente fala assim do Ricardo Ari como se o Ricardo Ari tivesse 80 anos de idade. É um menino, né? Para mim é como um filho. Um abraço para você, Ricardinho. Então, a gente construía junto, nós éramos sócios nos empreendimentos no Eusébio. E foi uma coisa natural. Quando apareceu esse projeto, foi uma coisa natural, porque inclusive quem trouxe o projeto para mim foi o Ricardo Ari. Foi o Ricardinho Ari. Foi ele que trouxe. O Gran Shopping Messejana tem uma ABL, área bruta locável de, acredite, 14.050 metros quadrados, mais 6.000 metros de expansão, que daria 20.050 metros quadrados. São 110 lojas, me corrija. 5 lojas, sendo 5 âncoras e 6 mega lojas. 4 pisos, de 19 lojas na praça de alimentação. 5 salas de cinema, sendo 2 em 3D. Um game center, uma academia, uma universidade e um estacionamento interno e externo com 2 subsolos, totalizando quase 1.000 vagas, 970 vagas. É um mega empreendimento, né, Silvio? É um empreendimento vitorioso. Hoje nós temos, talvez seja o único shopping de Fortaleza com 100% locado. 100% locado. Você não vê uma... Não. Aliás, Silvio, eu estive agora recentemente em Santiago, fui pegar minha filha que vinha da Austrália e nos encontramos em Santiago. Uma coisa que eu notei, os shoppings totalmente lotados, não tem loja vazia, não. Né? É porque é muito da economia, né? Porque as pessoas hoje não vão para o centro mais da cidade. Eles querem a segurança dentro do shopping, pelo conforto, comodidade e tudo, né? entendeu? É verdade. Silvio, quem é que administra o Gran Shopping Messejana? São vocês mesmos ou é terceirizado? Não, nós é que administramos. O Vitor é que hoje administra. O Vitor está à frente da administração. Está à frente dele e vai também dirigir o terraço que a gente vai já falar. Nós temos uma equipe muito boa, que a gente trouxe de São Paulo, entendeu? Que é quem faz a captação das lojas e tudo são vocês mesmos? Não, nós temos uma área comercial que trabalha com a gente, que é o Maninho Barbosa, que é quem cuida disso, entendeu? Que aí ele subcontrata, né, todos os outros da parte comercial. Silvio Eusébio, a gente fica até assim sem entender, né? É sem dúvida a região, a cidade economicamente mais pujante do Ceará. É impressionante o número de novos negócios e o comércio da região. É o crescimento natural de Fortaleza. Se a gente falar do segmento de colégios, a gente nota claramente que a grande maioria das grandes bandeiras educacionais de Fortaleza estão abrindo suas operações no Eusébio. Salvo engano, a primeira grande operação e muito bem sucedida foi o Farias Brito, seguido por vários. Tem Santa Cecília, tem 7 de Setembro e muito mais. Todos com grande sucesso. Por outro lado, eu nunca vi, acho que a maior concentração mundial de supermercado, acho que tem 1 por metro quadrado, né? Nunca vi um negócio desse. E por incrível que pareça, todos vendendo muito bem. Pergunto a você, você adquiriu aquela área que, sem dúvida alguma, é a melhor área, uma esquina, é a Faria Lima com Juscelino, né, do Ceará, que é a CE 040, que é Washington Soares, com o anel viário, que é a 010. Como é que surgiu a ideia de se fazer o Shopping Terraço?
A ideia era um terreno que era vocacionado para isso, né? É um terreno que sempre foi. Eu até muitos anos, eu acho que o Fernando nem vai lembrar, há muitos anos atrás, antes de existir o Ibiza, que era aquele condomínio, o Fernando estava com o terreno todo e a gente conversando, ele disse, o que é que tu acha que eu deveria fazer aqui? Eu digo, esse é um terreno próprio para shopping center, entendeu? Aquilo para mim era shopping. Por exemplo, se eu fosse ele, eu não teria feito o Ibiza. Teria aproveitado a área comercialmente primeiro falando. eu pensaria como shopping, depois é que poderia ser que fizesse Residências, né? residência. Questão... Mas ele foi muito feliz da maneira que ele fez, entendeu? Ele primeiro fez o Ibiza, que é um sucesso. Um sucesso e altíssimo padrão. Altíssimo padrão. E sobrou esse terreno, que na esquina dele, ele tinha vendido uma parte para a Normatel, 6 mil metros do terreno, entendeu? Que depois veio para o negócio. Pronto, né? Na hora que a gente que a gente começou a conversar sobre isso, e aí ele disse, eu tenho um problema, que é ter a Normatel. Eu digo, não, a gente compra o terreno, né? E aí quando a gente foi conversar, ele foi conversar com o Cláudio, com o Bombinha, ele disse, não, nós vamos entrar no negócio, entendeu? Que beleza. E são pessoas maravilhosas, né? Maria, pelo amor de Deus, rapaz, você Porque eu acho que cercado de sociedade é uma família. Você não tem... Rapaz, a gente vê mais o sócio da gente do que a mulher da gente, né? É, claro. Tá todo dia ali e chega em casa, você só tem coisa boa, né? O trabalho é ruim, é boa. E o Fernando, eu conheço desde novo, entendeu? Então, era meu vizinho no Benfica e tudo. A gente sempre teve um laço de amizade. Olha, muito forte, grande, né? muito forte. Ele está tão feliz com esse negócio que ele foi me entregar o convite pessoalmente. Eu digo, macho, eu já tenho o convite digital. Eu disse, não, eu faço questão. Ele é igual a mim, todo dia a gente se encontra lá. Ele está indo direto para lá também. Todo dia. Então, o Fernando, ele é um apaixonado pelo Eusébio, né? Ele comprou a ideia do Eusébio. Ele é um visionário, né? Ele é um visionário. O que ele fez... Aquela parte da frente. O Farias Brito foi ele que vendeu. Então, um grande abraço para você, meu amigo Fernando Cirino Gugel, que já esteve sentado nessa sua poltrona aqui no Conexões, que eu tenho fé que eu vou trazer todos os grandes aqui do Ceará. Deixa eu lhe dar um dado que eu acho que talvez você não saiba. Há 3 anos atrás, a gente fez uma pesquisa para poder ver da viabilidade do shopping, tá? E passavam por lá, eram 27 mil carros na CE 040. Por dia. Quando foi no começo do ano agora, nós voltamos a fazer a pesquisa. Posso chutar? O dobro. Não. 89 mil carros. E no fim do ano vão ser 115 mil carros. Quadruplicou. Quintuplicou. A CE 010, que há um ano atrás não passava carro nenhum, hoje o trânsito é muito, nós não medimos ainda, mas o trânsito está intenso lá também. Infernal, no bom sentido. Impressionante, né, rapaz? Como cresceu. Tá aí a prova. É por isso que... Os colégios todos estão indo para lá. É o crescimento natural da cidade. Não tem dúvida. Não tem dúvida quanto a isso. A cidade cresce para lá, né? Mas, de repente, nós resolvemos apostar no local. Na localidade, né? Eu tenho certeza absoluta que nunca fariam um projeto... Melhor do que esse empreendimento. Hoje, olha, nós estamos com muita gente do sul do país que está vindo implementar as lojas, as franquias aqui. Todos, sem exceção de nenhum, vieram dar o presente dizendo que é o shopping mais lindo que eles já viram. Que beleza. Você vai ver, é um negócio fantástico. Eu tô lá, amanhã 8h30 eu tô lá. É. O meu amigo Silvio Frota, vou lhe fazer aqui 2 perguntas antes de encerrar o programa. Você é um homem de fé? Você é temente a Deus? Você acha que a fé caminha junto com o trabalho? Ou é só rezar e Deus faz, ou tem que trabalhar? Como é que é? Como é que você... Não, eu acho que o homem não pode viver sem fé. A coisa principal na minha vida sempre foi a fé. Eu acredito na fé, tenho fé realmente. Um dia me disseram que tudo que eu quisesse na minha vida, bastava eu pedir, bastava eu ter fé. Então eu acreditei nisso desde pequeno. Silvio, você que já... com 14 anos de idade, bateu um carro, o motor foi 45 metros, só levou 3 pontos na cabeça. Você se considera um homem de sorte? O que é sorte para você? Sorte é você ter os amigos, né? Não tem uma família linda, uma família com saúde. Eu acho que isso para mim é a coisa. E os amigos, né? Não tem coisa mais importante do que amizade, não. Silvio Frota, muito obrigado.
E eu tô doido para dizer quem vai ser o meu convidado de segunda-feira. Só que o bicho já me negou 3 vezes. E ele já disse 2 vezes que ia e desiste, faltando 3 dias, fica nervoso. Mas eu tô doido para dizer, é um grande nome, Silvio, um grande lojista, certamente tem uma loja lá no shopping, eu não vou dizer. E se ele me confirmar, dessa vez ele disse, olha, é a 4ª vez. Se ele me confirmar, ele disse que pode chover canivete, ele vem. Eu deixo para dizer, lá na quinta-feira, de quem é, mas é uma grande figura. A gente se vê aqui segunda-feira, 3 da tarde, no Conexões. Até lá! Conexões. Oferecimento Casa Boris. Um projeto único, inovador.